Olá, nós somos a equipe 5N3 do Polo Meninos e vamos agora apresentar para vocês um trabalho sobre o desafio no fornecimento de água potável para as grandes cidades. A equipe é formada por Igor Soengas, Milton Souza, Marcelo Previato, Melissa Cordeiro, Vitor Yuri. Para falar um pouquinho dos desafios, optamos por utilizar como exemplo o município de São Caetano do Sul, onde nós temos aqui um mapa, onde ele mostra como que é feita a distribuição da água potável em todo o município. O município é um município relativamente pequeno, 15 km², onde ele tem 3 centros de distribuição, são 3 reservatórios centrais, os quais são os responsáveis por estar abastecendo as suas áreas. Seria no sistema Santa Maria, sistema Oswaldo Cruz e sistema Vila Gerte. Então, através desse sistema, hoje você tem assim, São Caetano compra a água de São Paulo, né, compra da Sabesp, na verdade, a água chega no reservatório central, ela é distribuída para esses 3 reservatórios, onde é feito o gerenciamento da distribuição em todo o município. O município de São Caetano do Sul, como eu falei, 15 km², relativamente pequeno em relação a outros municípios da Grande São Paulo, porém esses 3 reservatórios eles são considerados suficientes, né, para o seu abastecimento. Existem casos de municípios até maiores, muito maiores que São Caetano, onde é apenas um reservatório que faz toda a distribuição. Então, isso seria a base do nosso projeto. Na realidade, não de São Caetano, não de Santo André, mas vamos buscar a realidade de outros municípios, onde a gente sabe que o sistema de distribuição de água ainda hoje em dia ele é muito precário e arcaico. E qual seria o problema detectado? Ao conversarmos, utilizarmos o Design Thinking para conversarmos com alguns especialistas do setor hídrico, o problema mais comum apontado para nós, na verdade, o que pesa na tomada de decisão, quando se fala em recursos hídricos, em fornecimento e distribuição, é justamente porque a gente tem que entender o ciclo. Existe até aquela campanha da Sabesp que a água não dá em árvore, né? A água ela é um bem natural, finito, ao contrário do que muitas pessoas pensam. É um bem natural finito. E as fontes de água potável elas são muito limitadas. Então a gente tem que pensar que nós temos um reservatório central, na verdade aqui vai uma represa, onde é a origem da água, onde essa água ela é captada, ela é tratada, e daí é feita a distribuição para a indústria, para o comércio, para a agricultura, para as residências, para todo mundo. Então a gente tem que entender como que funciona esse ciclo. Uma vez que a gente entende como que isso funciona, fica mais fácil de você detectar algum problema, ou melhor, uma oportunidade para melhoria, e daí você trabalhar em cima dela. Mas o essencial para a realização desse trabalho é justamente esse ponto de vista levantado pelos especialistas. No nosso caso, nós fomos buscar especialistas em São Caetano e Santo André, por serem 2 realidades um pouco diferentes. Nós temos aí Santo André muito maior na sua área em relação a São Caetano. No caso de São Caetano, ela é apenas a distribuidora de água, ela recebe a água da Sabesp para distribuir para o município, quando que Santo André, além de receber água da Sabesp, ela também é responsável pela captação, produção, né, e tratamento de cerca de 6% do seu consumo. Então, essas 2 realidades, elas apresentam contrastes que nos deixou assim, muito interessados no assunto. Justamente por serem realidades
econômicas até diferentes, embora estão na mesma região, na região do ABCD paulista, mas as realidades econômicas são diferentes em relação a São Caetano e Santo André. E daí nós começamos a analisar todas as informações que foram passadas e chegamos a esse ponto do problema: o como distribuir, o que fazer, qual seria a melhor prática, a melhor metodologia para estar realizando abastecimento em todos esses municípios. Agora que nós já ouvimos os especialistas, aí veio a pergunta: e agora, o que fazer? Como que nós vamos fazer para desenvolver um sistema que seja eficiente para estar apresentando para outras pessoas, para que possa auxiliá-los na tomada de decisão em relação ao fornecimento de água em qualquer região do país? Então, diante dessa pergunta, a primeira coisa que nós falamos: precisamos estudar um pouco mais, precisamos ir mais a fundo, precisamos ver, não só baseado nas entrevistas, mas quais são as boas práticas utilizadas hoje, que nós podemos agregá-las num novo produto, ou quem sabe melhorá-las. Então, partindo desse ponto, para a gente desenvolver um projeto, fomos observar um pouco mais a fundo como que é feito o controle dessa distribuição de água. Temos aqui o exemplo de um sistema, de um software que controla um centro de reservação. E, na verdade, como que funciona esse software? Então, nós temos um centro de reservação onde que, na verdade, é medido toda a água que chega nesse reservatório, e dali é feito um esquema gráfico onde mostra para onde que ela está indo, para onde que essa água está sendo distribuída, para quais válvulas elas vão, para quais regiões elas vão, onde você acompanha em tempo real o tanto de água que está entrando e o tanto de água que está saindo. Então você consegue ter noção em tempo real, acompanhar em tempo real a situação do abastecimento do município, da área, sabe, do estado, do parque, da área que você determinar, na verdade. Então esse é um sistema que ele é aplicável em diversas situações, em N situações. Então esse software, uma vez instalados os sensores lá, ele dá para a gente uma noção real do que nós temos e o que nós podemos fazer com esse recurso, como gerenciar da melhor maneira possível esse recurso. Aqui nós temos a foto de um gráfico. Esse gráfico é apresentado justamente para aquele software anterior que faz o controle da vazão, onde ele mostra pressão, vazão e o nível do reservatório. Porque essas coisas, assim, essas três informações, elas caminham juntos para um bom gerenciamento. Por exemplo, quando nós temos um problema de um vazamento muito grande, estoura uma adutora. Quando estoura uma adutora, o que a gente percebe olhando um gráfico? Que a vazão ela aumenta consideravelmente, o nível do reservatório ela começa a cair, e você vê que a pressão também ela começa a sofrer alterações, justamente por isso, porque você tem um vazamento. Então o fato de você ter o vazamento, ele mexe com toda a estrutura. Então o gráfico ele mostra para você na hora, aparece aquilo e fala assim: opa, temos um problema. Ok, aí surgiu uma nova pergunta com esse temos um problema: como localizar o ponto do problema? Quando nós falamos de uma cidade muito grande, fica complicado você localizar o ponto exato onde está ocorrendo o problema. Você depende de duas situações: uma da sua própria equipe, que ela tem que ir à rua,
né, tem que ir a campo procurar o local que está acontecendo isso, ou a informação vinda através dos munícipes. O munícipe liga para informar, olha, eu estou aqui em rua tal, e tá saindo água para tudo quanto é lado, aqui estamos com um problema, aqui está vazando água, tudo. Então nós dependemos dessas duas situações. Seria bom se nós não precisássemos da segunda opção, esperar um munícipe pegar e informar para nós que nós temos um problema, que na verdade quando esse munícipe ligasse, se o usuário ligasse, a gente já falaria para ele, falar assim, olha, eu estou com um problema aqui na rota, ok, nós sabemos, trata-se disso, tem uma equipe nossa já a caminho, para a gente estar tranquilizando o munícipe, mas infelizmente não é assim. Em todas as regiões do país existem casos até que fica vazando por muito tempo a água, até que alguém perceba que lá é o ponto aonde que a rede entrou em colapso e houve uma ruptura. Mas a análise desses gráficos em tempo real, ela possibilita que você identifique que algo está errado, para aí você já começar a tomar as decisões necessárias para solucionar o problema. E nessa busca por encontrar uma boa prática, nós chegamos até uma situação muito interessante em São Caetano, porque lembra naquele mapa que nós mostramos no começo, onde mostravam 3 áreas de reservação e distribuição? O que eles fizeram para ficar melhor o gerenciamento, a gestão do recurso hídrico da cidade? Eles pegaram essas 3 áreas e subdividiram elas em pequenas bacias, em bacias menores, aonde uma vez que você detectava um problema numa dessas subbacias, você ia lá e fechava somente o fornecimento daquele setor, aquele trecho, o que facilitava a manutenção e possibilitava ainda que você conseguisse controlar a vazão de água para determinados pontos da cidade. E uma coisa mais interessante que me chamou mais a atenção da gente foi que eles acabaram por nos informar que durante a crise hídrica que ocorreu entre 2013 e 2014, justamente esse gerenciamento que era possível fazer foi o que possibilitou que eles controlassem melhor a pressão do município, e o município conseguiu passar pela crise hídrica sem ter falta de fornecimento. Ele teve um uso racional do recurso que eles recebiam, então você controlava a pressão, você ofertava água para todas as regiões, né, todos os bairros do município, sem precisar fazer rodízios ou simplesmente ir lá e cortar, né, o fornecimento. Então foi uma coisa muito interessante e isso acabou abrindo os nossos olhos mais ainda, porque nós resolvemos sair de uma escala macro para uma escala micro, onde o nosso projeto ele acabou se voltando para estar desenvolvendo um sistema eficiente que possa ser adotado em qualquer local, até mesmo numa quadra. Então a gente parte de uma quadra para fazer o nosso experimento, né, uma área muito menor, e uma vez obtido o sucesso nessa escala pequena, a gente pode replicando isso e aumentando a área de atuação. Bem, lembrando que esse projeto ele será desenvolvido ao longo de 2 bimestres, então na verdade nós estamos chegando no final do primeiro bimestre. O nosso primeiro protótipo é um sistema de controle de fornecimento de água, justamente no apoio na decisão que os técnicos têm que tomar na hora
para fazer o uso mais racional possível do recurso que eles obtêm, só que voltado numa escala pequena, tá? Então a gente vai estar trabalhando numa quadra aí dentro de um bairro, e vamos lá, esse protótipo está sendo apresentado por alguns especialistas do setor hídrico. Vamos aguardar o retorno deles, o que eles acharam desse modelo que nós concebemos, baseado nas boas práticas observadas no município de São Caetano e Santo André, e será dado a continuação no próximo bimestre, justamente onde que a gente espera finalizar de uma maneira positiva com esse nosso projeto. Então, agradecemos a todos, lembramos que esse projeto está em construção, justamente por se tratar de 2 bimestres, esse é apenas o primeiro, e esperamos que no próximo bimestre vocês estejam aqui conosco para ver onde nós conseguimos chegar.